Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo hipnótico. O tema de hoje vai ser depressão. Daqui a pouquinho os nossos convidados vão estar entrando e nós vamos estar iniciando o nosso bate-papo de hoje, a nossa live de hoje. Só um minutinho. Deixa eu só fixar o tema aqui. Boa noite, psicanalista Edilson. Boa noite a todos que estão entrando aqui agora. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Rocha. Eu sou psicanalista, sou hipnoterapeuta, sou coach e mestre em Reiki. Daqui a pouquinho a gente vai estar iniciando a nossa live de hoje sobre depressão. Quem já quiser colocar alguma pergunta sobre o tema, pode ficar à vontade, que no decorrer da nossa live nós vamos estar respondendo e tirando dúvidas, as dúvidas de vocês, tá? Só aguardar mais um pouquinho, verificar o pessoal que vai entrar. E aí, Eduardo? Boa noite. Boa noite, Diego. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Legal. Se apresenta aí, Aí, Eduardo. O pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua história, quem é você. Se apresente. meu nome é Eduardo, sou hipnoterapeuta, já estou com hipnose há algum tempo. Eu trabalhei como voluntário em clínicas de dependente químico. Já tratei várias pessoas, incluindo pessoas com depressão, vícios, entre outras patologias. Estamos aqui hoje para falar com vocês aqui, falar um pouco sobre depressão, de como que causa uma depressão, o que é uma depressão, quais são os sintomas, enfim, o que a terapia pode fazer por você, você que sofre disso, de depressão. Mas é isso aí, nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham pendentes aí. Vocês podem colocar aí nos comentários. Nós estaremos aqui para responder e dialogar um pouco sobre o assunto. Ok. Vamos só aguardar mais uns minutinhos, Eduardo. Vamos ver se o Júnior e o André, eles entram. Mas você quer começar agora ou aguarda mais uns minutinhos? Vamos esperar um pouquinho, né? Uhum. E aí, Eduardo, atendendo muito ultimamente? Como tem sido? Rapaz, eu tenho entendido sim, graças a Deus tenho entendido. Tem tido uns resultados bons, uns Uhum. ótimos resultados. Você está em E graças a atendimento? Deus, Oi, pode falar, ah, continua. Desculpa. graças a Deus tem fluído. Uhum. Rapaz, o fundo aí da sua casa ficou muito maneiro. Sim, Ficou legal, esse né? quebra-cabeça. Aham, legal. Gostou, né? Uhum, A gente fez um esquema legal que foi bem interessante mesmo. uhum. Hein? E aí, saudade dos streets? Cara, muito, muito. Tem E eu tava praticado? pensando, Oi, tava fala. lembrando, cara. Fala, pode falar. Rapaz, eu gostava tanto dos skates que eu fico às vezes assim, sentado e me pego me lembrando, né? Dos dias que a gente fez skate, o pessoal Uhum. procurando aquela. Não, agora sou eu, né? Fazia aquela fila, né?
Para quem não sabe, gente, street hipnose ou hipnose de rua ou demonstração pública de hipnose é tudo a mesma coisa, tá? É aquela hipnose de rua que a gente faz a gente bota o banner é, e, e oferece hipnose para as pessoas, quem quiser participar, né? Geralmente a gente faz em praça, em ruas muito movimentadas. A gente costumava fazer em quê? Em Niterói, pelo menos eu, Eduardo, o Júnior e o pessoal do Hipnonite também. A gente fazia em Niterói. Com o Hipnonite era só em Niterói, né? Mas aí depois eu, o Eduardo e o Júnior passamos a fazer em São Gonçalo e fizemos aqui em Maricá também. Qual foi o melhor momento, Eduardo? Qual que você mais lembra aí? Tem muita história aí. É, tem muita história. Depois a gente faz uma live só pra gente contar as histórias. É, tem Pode- uma história bem engraçada também, né? Rapaz, se tem. É bem Volta e meia eu engraçada. também paro assim pensando, caraca, tem umas coisas muito loucas que acontecia, né? Mas enfim, É, muito vamos louca dar mesmo. início aqui à nossa live. Hoje o tema da nossa live, do nosso bate-papo hipnótico, que a gente costuma fazer aqui entre hipnólogos, hipnotistas e hipnoterapeutas, vai ser a respeito da depressão. Bem, Eduardo, o que você acha, né? O que você entende como sendo a depressão? O que é a depressão para você, na sua concepção? Na minha concepção, a depressão é uma alteração de humor. E isso não tem a ver com tristeza e alegria. A tristeza e a alegria é apenas a ponta do iceberg. Isso tem a ver com o nível de sensibilidade ao prazer e o nível de sensibilidade à dor. E a depressão, por exemplo, uma pessoa normal, ela tem, vamos supor uma geografia, né? Nós temos uma geografia que tem aqueles picos, né, altos e baixos, né? E a pessoa normal, como é que é uma pessoa normal? A pessoa normal tem dias que ela está bem, tem dias que ela não está muito bem. Mas lá na frente ela se levanta e o humor dela se recupera. Já um quadro depressivo, a pessoa tem uma queda drástica do humor. Isso, isso geralmente persiste durante 2 semanas. A partir de 2 semanas, você já pode considerar uma depressão, uma tristeza. A pessoa começa a sentir cansaço, fadiga, falta de energia. Então, durante 2 semanas, porque existe uma confusão muito grande. A gente tem a tendência muito grande de confundir a tristeza com a depressão. Às vezes a pessoa ficou triste só durante 2 dias, 3 dias e acha que está depressivo. E não é bem assim. A depressão é muito mais do que isso. Uhum. Interessante. Vou frisar aqui uma definição da própria TCC. Para quem não conhece, a TCC é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das bases, abordagens, por assim dizer, da psicologia. Tá? A depressão na TCC seria basicamente assim: a pessoa, no decorrer da vida, tem momentos, eventos, né, experiências positivas e negativas. Só que em determinado período da vida, por algum motivo, né, ela passa a focar mais em experiências negativas. Ela passa a ter um foco maior nas experiências negativas. Mesmo que ela, por exemplo, tenha no decorrer do dia, ah, tenha momentos bons, né, positivos e negativos, ela vai dar um foco maior naquele momento negativo e vai visualizar aquilo positivo como sendo uma coisa muito passageira. E ela tem a tendência, como ela está. Deixa eu adicionar o André aqui, que o André chegou. Ela tem essa tendência de verificar coisas que são mínimas, né?
como sendo exagero, coisas negativas que são mínimas, coisas mínimas. Ela vê aquilo ali como sendo um exagero enorme, o fim do mundo. Ela exagera aquelas coisas menores, que são negativas, ela tende a ver como se fosse o fim do mundo. É interessante, né, perceber que nesse período que ela sente isso, tem diversos sintomas. Sintomas esses que você também falou, Eduardo, como, por exemplo, a tristeza, ela sente também a raiva, a gente sente culpa, nervosismo, irritabilidade. E tem também Angústia. alterações físicas, né? Alterações comportamentais, como alteração no sono, insônia, alteração de peso e diversos outros sintomas. Porque cada pessoa percebe isso de uma forma específica, né? Cada pessoa é única. E aí, André? Beleza? Tudo bem, querido? Tudo? Se apresenta aí, André, pra gente, pra quem não te conhece. Beleza. Então, primeiramente, boa noite a você, Diego, Eduardo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo trocar, aprender e compartilhar. E, para quem não me conhece, meu nome é André Orsi, eu sou terapeuta. As abordagens principais que eu atuo hoje são hipnose e PNL, programação neurolinguística. Eu atendo presencialmente em Niterói e no Rio, e também online, né? Então, estou aí disposto, quem quiser seguir depois lá no Instagram, né? Vai ser um prazer. E estamos aí preparados aí para esse bate-papo aí, Diego. Valeu. Hein, André, é só para equilibrar aqui, você entrou um pouquinho depois, o que que você acha, né? O que que, assim, qual a sua definição a respeito da depressão? O que é a depressão para você, André? Aham, beleza. Então, existem várias, né, definições que você pode pegar aí, né? Até Uhum, o DSM-5, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele sim. tem definições, mas assim, o que eu uso para mim, assim, eu gosto de entender de forma bem clara e objetiva, é quando a pessoa coloca o foco dela no passado, em algo que aconteceu lá atrás e ela continua remoendo isso. Então é mais ou menos como se a sua atenção tivesse em uma situação que já aconteceu. Diferente da ansiedade, que é o foco no futuro, em algo que ainda vai acontecer. E você fica ansioso por isso. Então, a solução, né, se a gente pudesse pensar, o ideal é que nosso foco principal, majoritário, o maior percentual esteja no presente, no aqui e agora. Se a gente tiver com esse foco tendendo mais para o passado, isso pode acarretar na depressão. Né? Então, assim, Uhum. eu gosto de pensar nisso, né? Em algo que a pessoa tem algo relacionado com um fator que já aconteceu. Uhum. Beleza? Interessante. Isso lembra um pouquinho uma definição do behaviorismo a respeito da depressão. Vou explicar aqui para quem não conhece, né? O behaviorismo também é uma abordagem, por assim dizer, da psicologia. No Uhum. behaviorismo, a depressão, que é basicamente isso que o André falou. Existe, vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que quer muito algo, tem um objetivo. Mas entre a pessoa e aquele objetivo, tem algo que está causando um tipo de prejuízo para a pessoa. É um estímulo aversivo. É algo que ela considera como sendo ruim. E como tem isso no meio do caminho impedindo a pessoa de alcançar aquele objetivo, a pessoa desiste. E ela tem uma experiência negativa com aquilo ali. E essa experiência negativa em atingir aquele objetivo dela, objetivo seja o que for, né? Ela generaliza aquilo para as outras experiências futuras dela, né? Então, sempre que no futuro, vamos supor, 10 anos depois, 2 anos depois, ela queira fazer algo, ela vai se lembrar daquilo que aconteceu e ela vai deixar de fazer aquilo ali. Ou seja, ela aprendeu a se sentir, por assim dizer, triste quando ela quer algo.
Isso faz algum sentido para vocês, ou não? Você está falando de padrões, né? Ela acaba Isso, estabelecendo um padrão, né? E a mente isso. ama isso, né? A gente, Uhum, quanto mais padrões, melhor para nossa mente. uhum, Gasta menos energia, né? E até uhum. padronizar o mal, né? Como a depressão. Tem gente que fica viciada em ficar deprimido. É uma triste realidade, mas acontece, né? E se a gente, nós aqui que atendemos, né, na clínica, a gente vai ver muito, quase 100% dos casos, quando você vê uma depressão, existe aquilo que eu falei, né? Uma referência no passado, né? Uma questão Isso mal aí. resolvida, um trauma, né? Uma culpa, Ela, frustração. ela tem como base, né? Meio que ela teve aquele evento lá no passado, vamos supor, 3 anos atrás, ou na infância dela, supondo, e ela meio que Uhum. generalizou aquela experiência ali, né? Aquilo ali Isso. afeta ela mesmo anos depois, no futuro. Uhum. É, Exato. E essa questão de generalização é incrível, né? Se você for questionar ela, você vê que são poucos eventos que sustentam. Mas, como o cérebro gosta do padrão, não precisa de muito, né? Três hum, eventos parecidos ali que reforçam o estado depressivo vão para elas funcionar como verdade. isso aí. E deixa eu falar, como a depressão. Hein, gente? Quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo que nós vamos respondendo na medida do É, possível, tá? acho que tem uma aqui, Mas, né? oi? É, Acho que tem uma pergunta aqui, é Zuleika, tem. né? Isso. Quando sofremos com o fato ocorrido e somos impulsionados à depressão, a mente pode buscar a fuga. Aqui tá muito claro para mim. Pode buscar a fuga da depressão e nos levar. Ah, sim, entendi. Ahn, Quando sofremos por um fato ocorrido e somos impulsionados à depressão, a depress... e isso pode nos levar à paranoia. O que vocês acham? Se pode, poder pode. Vários eventos podem levar, né? Poder Uhum. pode, mas isso não é uma regra, né? Porque cada mente, cada pessoa, né, funciona de uma forma específica. É a subjetividade. Subjetividade é as características que compõem a pessoa, tanto características físicas quanto características mentais. Cada pessoa é única. Cada pessoa é Uhum. uma em aproximadamente 8 bilhões. Então, cada pessoa experiencia a realidade de uma forma diferente. Cada pessoa vai Sim. sentir a depressão de uma forma diferente. A depressão, por exemplo, que. Vamos dar um exemplo, que eu sinto, se o André sentisse depressão, seria diferente da forma que o André, que a forma que o Eduardo sente a depressão, tá? Cada pessoa é única. Pode sim, levar a gerar uma paranoia, como pode gerar uma ansiedade, como pode gerar um toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Pode variar de acordo de pessoa para pessoa, tá? Não existe uma regra, um padrão, tá? Vocês querem Sim. comentar alguma coisa a respeito? É. E agradecer a Zuleika aí pela pergunta, né? E assim, é porque existem na literatura vários fatores que vão desencadear a depressão, né? Inclusive o uso de drogas. E aí o uso excessivo de drogas pode desdobrar numa paranoia também, por exemplo. Uhum. Eduardo, quer Por comentar exemplo, alguma coisa é, sobre? também o uso de álcool, até mesmo alimentos, que tem alimentos tóxicos, né? No caso, é rico em açúcar, carboidrato, isso também faz com que a pessoa fique em quadro depressivo também. Uhum. Substâncias também, por exemplo, a falta de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, a dopamina. Parece que É, a serotonina, por exemplo, quando a pessoa tem a diminuição da serotonina, ela tem uma tendência, ela tem uma, ela tem uma tendência, tipo assim, a não aceitar críticas, a frustrações.
ela não reage bem às coisas que ocorrem no mundo, e ela fica assim, bem mais cabisbaixa, ela recebe ela, um quadro bem pior do que uma pessoa normal. Quando ela recebe uma crítica, ela fica mais triste do que uma pessoa ficaria. E a dopamina, por exemplo, mexe com a motivação da pessoa, a pessoa fica desmotivada. Atividades que ela fazia, que ela tinha prazer, hoje ela não tem mais. Ela começa a não ver o mundo, aquele colorido que o mundo tinha. Ela viu o mundo de uma cor e hoje ela vê de outra. Tem outra percepção do mundo. Uhum. É Sem interessante. contar a concentração, né? Que é diminuída também a concentração. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Tanto um como o outro podem responder essa pergunta aqui. É normal sentir depressão? É algo normal do ser humano se sentir depressivo, por assim dizer? Na concepção de vocês, é ou não é? E por quê? Então, quer falar primeiro? Não sei. Vai, Eduardo. Eduardo, André, Ela Então, pode falar, André, pode normal, falar. pode normal, falar. eu diria que não. Assim, eu tenho uma concepção diferente entre normal e comum. Eu posso dizer que é comum ter depressão pelos quadros que existem aí, ainda mais nesse período de pandemia, só cresce. Mas admitir que é normal, eu já não penso assim, porque acho que nenhuma disfunção, nenhum distúrbio, nada na minha concepção é normal. Nós nascemos para ter uma vida isento disso. Né? Nenhuma doença, na minha concepção, é normal. Pode ser comum. Né? As pessoas têm depressão comumente, mas normal isso não seria. Hum. E você, Eduardo? O que tu acha? Eu acho que eu concordo com o André. É comum, né? Tipo assim, o mundo que nós vivemos hoje, né? Esse lance de pandemia, todas as pessoas que perderam entes queridos. Agora, eu acho o seguinte também, eu acho que nós temos que tomar cuidado com duas coisas. A primeira coisa que a pessoa tipo assim, pode fazer é focar na solução e não no problema. Como, por exemplo, se eu focar, de repente, naquilo que eu não tenho, fulano tem isso, Bertano tem aquilo, eu não tenho isso. E eu começar a ser grato pelo aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei e aquilo que eu posso conquistar ainda. Esse sentimento de gratidão é bem interessante, que faz com que sua energia, né, com a sua motivação, faz com que sua vida melhore de certa forma. Agora, se você ficar focado só naquilo que você não tem, só, tipo assim, só reclamando das coisas que você não tem e vendo o terreno do vizinho como se fosse mais verde que o seu, isso também coloca a pessoa em depressão. Tem um exemplo de escola mesmo, né? Você está estudando com um cara, com uma pessoa, né? Aí você encontra aquela pessoa anos depois, você vê que o cara se formou, fez N coisas, e você não chegou tão alto quanto ele. E muitas pessoas até, tipo assim, até fica feliz, né? Fala, poxa, o cara, estou feliz por ele, porque ele conquistou aquilo ali, mas tem gente que fica depressiva com aquilo ali, porque o outro conquistou e ele não conseguiu conquistar. Isso também gera. Ele fez planos, de repente foi até assim, fez tantos planos quanto aquele rapaz fez, mas de uma certa forma, ele não sei, a vida dele desvinculou para outro lado e ele não conseguiu. Uhum. É interessante até esse exemplo que você deu, né? Que é interessante que a pessoa não fique se comparando com o outro, né? Nós temos que nos comparar com nós mesmos na nossa versão anterior, né? Para verificar se nós evoluímos, se somos melhores do que nós fomos há 2 anos atrás, ou melhor do que fomos há 1 ano atrás. Porque a tendência do ser humano, né, é sempre evoluir, é melhorar, né? E se, por exemplo, você não gosta da sua versão atual, né? Você verificou que você ainda é o mesmo, você ainda é a mesma coisa, você não gosta do seu estado aqui agora, é interessante você se planejar justamente para você melhorar, né? Futuramente, quando você olhar novamente para trás, entre aspas,
você vê que você evoluiu, que você melhorou e que você pode ter, então, se tornado aquilo que você gostaria de ser, né? Porque geralmente, né? Em alguns casos, a pessoa tem aquela tendência, né, de ficar se comparando com o outro, né? E como o outro é diferente, né? Às vezes a pessoa vê que aquela outra pessoa tem um status mais elevado, ela se sente inferior, mas ela não consegue perceber que a vida daquela pessoa ali é diferente. Talvez os objetivos daquela outra pessoa não são os mesmos dela. E por ela não enxergar isso, ela só compara, né, os valores, o exterior, por assim dizer, e ela se sente, às vezes, nesse estado, deprimida, se sente para baixo, com a autoestima baixa E e fazer diversos. também coisas, né? E fazer também coisas que dependam de você, né? O que depende de você para você conseguir isso. E não, tipo assim, depender totalmente do outro. Quando a gente coloca a responsabilidade no outro, a gente fica, tem a tendência de se frustrar e de ficar depressivo. Mas quando você faz coisas que dependem de você, o que eu posso fazer para melhorar? Aí seu foco já melhora, sua sensibilidade melhora também, e sua forma de ver o mundo, a sua percepção melhora também. Uhum, Aham, perfeito. Isso aí que legal. o Eduardo tá falando é incrível, né? A gente vai ver, pegando um exemplo assim de relacionamento, pessoas que começam um processo de depressão, por exemplo, uma traição, elas normalmente colocam a responsabilidade no cônjuge, né? E aí, até se a gente for falar um pouquinho de PNL, ele vai usar o que a gente chama de operador modal de necessidade. Ele vai dizer que o fulano não é traído. Só que está fazendo. Acho que minha internet está caindo, hein? Acho que a De sua vocês ia estão meio fraquinho travar. na internet, né? Mas ainda tá dando para escutar. Vocês podem Tá, continuar que tá dando para escutar. beleza. Só tá travado a imagem aqui para mim. Mas pode É, continuar. eu mudei aqui a rede. Mas então é isso. Aí a pessoa até cria essa expectativa no outro. A gente não tem como. A probabilidade de frustração é muito grande. Até mesmo de um filho, uma criança. A criança pode fazer uma coisa que contraria. E se você não tiver essa percepção, né, de que os outros têm direito de fazer aquilo, você tem grande chance de se frustrar e aí, se isso for aumentando, iniciar uma depressão, enfim. Né? O Diego, tem um comentário aqui da Zuleika ainda, ela está continuando aqui perguntando sobre uma síndrome, associando a síndrome TRIHIP à, à depressão, né? E ela insiste aqui na questão da paranoia, né? Então, como a gente Hum. respondeu, né? O fato tem, se eu não me engano, foi o Augusto Cury que identificou essa síndrome TRIHIP. E ele vai falar que pode desencadear numa depressão, a síndrome, e, consequentemente, numa paranoia que nada mais é que uma mania de perseguição, uma desconfiança. A pessoa está achando que está desconfiando de todo mundo, tem uma cisma, né? Então, em casos, como você disse, né, tudo é possível, né? As coisas podem desdobrar, ainda mais quando a pessoa não faz o tratamento adequado, não persiste no tratamento, né? Então, é fundamental ter o acompanhamento terapêutico da terapia, quanto também, muitas das vezes, de um psiquiatra para medicamento, tudo isso, né? Isso. E falar em Zuleika? medicamento, o medicamento também pode causar depressão também. Uhum. Medicamento que É, tem cortisol, dependendo do medicamento, o efeito colateral, né, do medicamento. mole, Verdade. também pode causar depressão também. Uhum. Aí, Zuleika, só vou te pedir desculpa que aqui a luminosidade está muito clara, eu não estou conseguindo enxergar as perguntas direito, tá? Mas vou pedir até ajuda aí dos meus colegas para estarem lendo aqui, tá? Enfim, hum, vou riscar até a próxima pergunta, que nós já falamos sobre ela, que cada pessoa sente a depressão de forma diferente, né? Cada sentimento em si, cada emoção varia de pessoa para pessoa. Mesmo, vamos dar um exemplo aqui,
Ansiedade. Ansiedade é diferente para cada pessoa. Cada pessoa vai sentir em um nível, cada pessoa vai sentir, vai representar a ansiedade de uma forma diferente. Por exemplo, até o medo de barata. Cada pessoa vai ter um medo de barata diferente, vai representar a barata de uma forma diferente, vai sentir aquilo de uma forma diferente. Mas, enfim, como a terapia, no caso, a hipnoterapia, né? Nós três somos hipnoterapeutas. Como a hipnoterapia pode estar auxiliando uma pessoa que vem sofrendo com a depressão? Quem quer responder esse? Vou deixar o Eduardo falar agora primeiro. Vai lá, Eduardo. Como a hipnoterapia pode estar auxiliando uma pessoa que vem sofrendo com a depressão? Existe uma coisa na neurociência que fala de engramas. O que é engrama? Seria uma marca que fica no cérebro, na memória da pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa tem um estímulo, digamos aí um estímulo negativo, né? Aqueles neurônios, eles se conectam, eles se comunicam ali e eles se reforçam, mesmo depois que aquele evento passou. E eles vão se reforçando, reforçando. E quando a pessoa tem um evento parecido com aquele ali, ele, ele passa a ficar estável. De tal forma que ele fica automático. Não sei se você já leram aquele livro Rápido e Devagar, fala muito sobre esses pensamentos automáticos. Então, a pessoa que tem ansiedade, tem depressão, existe muito pensamento automático. Como nós sabemos, tem até um exemplo de um ratinho, não sei se você viram aquele exemplo do ratinho que ele bota o ratinho na gaiola, aí o ratinho vai e toca uma musiquinha. A depressão, por exemplo, ela tem a ver com gatilho, e esse gatilho, muitas das vezes, ele pode ser inconsciente, a pessoa não ter consciência daquele gatilho ali que despertou aquela depressão. Então, esse exemplo do ratinho é bem interessante, porque o ratinho, ele está na gaiola, aí toca a música, aí o cara dá um choque no rato. Aí o rato vai, dá aquela sacudida. Aí ele dá aquele choque durante 2 vezes. Na terceira vez, ele toca a música e não dá um choque. O rato congela. Ele fica assim imóvel, fica sem atitude. Então, a pessoa com depressão, geralmente, ela fica sem atitude também, ela fica sem energia. Você fala, não, você tem que andar, você tem que fazer isso, fazer uma caminhada, mas ela não consegue. E a hipnoterapia vem a auxiliar nisso aí. A gente trabalha com essa pessoa fazendo terapia, é bem interessante, porque a gente vai trabalhar no subconsciente. Porque a força de vontade, como nós sabemos, não é tudo. A pessoa até tem força de vontade, por exemplo, a pessoa tem força de vontade de parar de fumar. Eu sei que fumar é ruim, eu sei que eu posso morrer por causa do cigarro, mas ela não tem forças para parar de fumar. Porque a nossa mente consciente isso representa cerca de 5%, e a nossa mente subconsciente, cerca de 95%. 95%. Basicamente, tipo assim, as experiências que ela viveu ao longo da vida, os eventos foram se repetindo, e ela foi retroalimentando, retroalimentando. Por isso que é tão difícil muitas pessoas saírem da depressão. Mas eu sei que é possível, tipo assim, já tratei, e é possível sair da depressão. Então, o que acontece? Numa terapia, a gente ressignifica aqueles momentos, porque os momentos, as pessoas não esquecem nada. Tudo é ressignificado. A pessoa não esquece aquele evento, mas ela ressignifica, ela vê aquilo ali de outra forma. Ela tem uma nova percepção com relação àquele evento. E a partir do momento que ela tem uma nova percepção diante daquele evento, ela começa a mudar. E ela muda, e as pessoas que estão ao redor dela vão perceber que ela mudou. E ela vai ter uma qualidade de vida bem melhor, muito melhor, né? Uhum. Acho que o André saiu aqui. Deve ter acontecido alguma coisa com a internet dele. Mas é interessante, né? Deixa eu
Vou botar o André aqui de novo. É interessante o que você falou, né? Às vezes, né, naquele momento ali onde aconteceu aquilo, aquele evento, né, aquele evento traumático, por assim dizer, o que acontece é aquela pessoa ali não era madura emocionalmente, né? Aí vou dar o caso da regressão aqui, né? Aí quando você faz a regressão para poder ressignificar aquele evento, você leva a pessoa do aqui e do agora, né? Com que ela, tecnicamente, né, é mais madura emocionalmente, para visualizar aquela cena, aquilo que aconteceu, né, onde ela não era tão madura emocionalmente e aquilo ali traumatizou ela, e ela passa a ver com essa perspectiva. E meio que isso modifica a percepção dela em relação àquele evento que antes, né, era traumático. É interessante também ressaltar que algumas vezes o evento, aquilo que aconteceu antes, que foi traumático, aquilo ali é tão forte que a mente da pessoa reprime aquilo ali. Aquilo ali é reprimido, é fechado as 7 chaves lá no subconsciente da pessoa. E a pessoa não consegue se lembrar daquele evento que foi traumático. O que acontece é que, às vezes, no aqui e agora, quando existe algo que a mente consegue relacionar como sendo algo que tem algum vínculo com aquilo que está lá guardado as 7 chaves no subconsciente dela, que ela nem se lembra, né, conscientemente, quando a mente consegue fazer uma ligação e ela passa a sentir aqueles mesmos sentimentos, talvez ela até se comporte, né, daquela forma que ela se comportou, com aqueles sentimentos que ela sentiu lá atrás quando aquilo aconteceu. E ela nem se lembra porque está agindo dessa forma. Na regressão a gente consegue ter acesso a esse momento, a essa lembrança traumática, e consegue fazer com que a pessoa entre em contato com isso, com essa percepção mais madura emocionalmente dela. Vale ressaltar que também não é necessário fazer regressão. Em alguns casos, né? Em alguns casos você pode usar da própria PNL, trabalhando submodalidades ou alguma outra terapia, por assim dizer. E aí, André, quer falar alguma coisa a respeito de como a hipnoterapia pode estar auxiliando alguém em relação à depressão, ou quer fazer algum comentário sobre o que o Eduardo falou, sobre o que eu falei? Uhum. Então, primeiro eu vou dar aqui boa noite, pessoal que está chegando aí, ó, o doutor Rogério, parceiro aí, o Josué, boa noite. Boa E, noite. então, na verdade, eu sou suspeito para falar sobre depressão, né? Porque é o que a gente encontra aí no consultório, né? São um dos casos mais recorrentes de pessoas que estão em estado de depressão. E a ideia básica é aquilo que você falou, né? A proposta é ressignificar aquilo que está ocasionando a depressão, ou ainda a gente pode dizer ampliar o modelo de mundo dela para que ela tenha uma perspectiva diferente do evento que está prendendo ela na depressão. Então, e aí são várias técnicas, né? Talvez a mais conhecida, a mais clássica seja de fato a regressão, que tem o objetivo de você voltar ao evento e ali ela vai ter um entendimento diferente da situação que aconteceu, né? Então, basicamente é isso mesmo, né? Com relação ao tratamento, porque se a gente for falar muito além disso, uma live só não vai comportar, né? Aí seria uma parte É, mais técnica, né? Talvez, né? Mas, assim, de Uhum. forma geral, a ideia é fazer com que a pessoa enxergue de forma diferente. E aí a gente pode falar, por exemplo, ainda mais um pouco, vai passar muito sobre gratidão, aquilo que o Eduardo falou, ela começar a agradecer certas situações que ela não agradecia antes por uma visão talvez distorcida da realidade, e ainda, muitas das vezes vai passar pelo perdão, para ela perdoar alguém, ou até mesmo se perdoar por conta de uma culpa que ela carrega, de alguma frustração, enfim. Legal, interessante. Quer falar mais alguma coisa, Eduardo?
sobre, Como o André relacionado. falou, né? Existe muita coisa que a gente pode abordar, é um assunto bem amplo, né? E eu fico feliz porque nós temos respaldo científico, né, por trás disso tudo, né? Que é a neuroplasticidade, né? O pessoal fala, e tanto se fala na internet aí, né? Que a capacidade dos neurônios se alterarem, né? Como, por exemplo, você está contando aí o lance da regressão, né? Você faz a regressão para a pessoa e a pessoa volta ao início, o evento inicial e ressignifica. Essa ressignificação, ela se opõe naquele problema da pessoa e se torna maior, acaba se tornando maior, tipo assim, mais interessante para aquela pessoa perceber aquilo de outra forma e a pessoa acaba mudando. A partir do momento, a pessoa só muda, na verdade, quando ela percebe que pode mudar. Interessante. Me lembrou aqui agora, Diego, só é Não, pode interessante, falar. é interessante pensar, né, que não é o evento em si que causa a depressão, mas em como eu interpreto aquele evento. Porque Isso aí. tem Isso pessoas aí. diferentes, por exemplo, irmãos gêmeos, que vão passar pela mesma criação, a mesma situação, um desenvolve a depressão e o outro não. Então não é o evento, se é mais forte ou menos forte do que comparado de outra pessoa, mas é como eu vejo aquilo. E o trabalho nosso de terapeuta é mostrar novas possibilidades, novas realidades, ampliar aquilo que a gente chama de modelo de mundo, fazer com que a pessoa tenha mais recursos para enxergar de forma diferente. E aí, esse enxergar podem ser várias formas. Pode ser, como a gente falou aqui, a gratidão, pode ser lá um arrependimento que está faltando, perdão, muitas coisas podem estar permeando essa parte aí. Aceitação também, né? Isso. E é interessante, né? Ressaltando aqui que cada evento, né? Cada acontecimento é apenas um acontecimento. Nós é que damos o significado para Uhum. o acontecimento. Algumas pessoas dão um significado positivo, outros dão um significado negativo, outras nem dão um determinado significado àquilo ali. Aquilo que a pessoa significa, né, meio que ela monta uma fantasia interna com base naquilo que ela viu, né? Ela deu um significado e aquele significado fica dentro Uhum. dela. E a partir daí vai de acordo com o mapa interno de realidade da pessoa. Bem É, e, interessante. A partir do momento que ela muda a crença dela, né, a percepção dela, automaticamente ela muda. Uhum, Então, mudou o significado, mudou a crença. uma, uhum. uma coisa que eu acho que a gente pode também acrescentar, de repente quem está nos assistindo agora ou vai assistir essa live depois, para que não se sinta culpada, né? Ah, poxa, então quer dizer que o problema sou eu que estou errado em interpretar assim? Não é isso. Né? Algum fator fez com que você interpretasse e é isso que temos, né? Vamos focar na solução, o que a gente pode melhorar, né? Porque Isso aí. para que a pessoa não se sinta mal por esse fato, eu que estou gerando esse problema, né? Tão somente. Uhum. É interessante, né, que a pessoa às vezes fica tão focada no problema em si que ofusca, né, as possíveis soluções, né? Mas quando ela para de focar no problema em si e passa a buscar possíveis soluções, ela verifica que há um leque de possibilidades para solucionar aquela questão, né? Aquele problema, por assim dizer. Às vezes a Exato. pessoa tá tão. Ela já aprendeu, né? Aprendeu por uma influência social, né? A ficar focada no problema, né? Às vezes pegar e botar a responsabilidade, às vezes a responsabilidade até é da própria pessoa. Não estou falando da depressão, mas em diversos outros aspectos, diversas outras coisas, às vezes a responsabilidade é da própria pessoa nega a própria responsabilidade e projeta nas outras pessoas, né? Isso é uma coisa até interessante. É, Mas enfim. Oi, pode falar.
é aquilo que eu estava falando no início, né? A pessoa passa por tantas situações que ela acaba generalizando as coisas, né? E Hum, generalizando, até torcendo, né? E como se ela estivesse presa no micro, né? Ela não consegue enxergar o macro, não consegue isso. enxergar as Todo. possibilidades que ela tem de mudança. E nós, como terapeutas, ajudamos, nós somos GPS que ajudamos as pessoas a enxergar o macro, as possibilidades de mudança que ela pode ter na vida dela. Isso, isso. Então, e vocês poderiam falar um pouquinho mais, né? Agora até um tema mais atual, né? Como a pandemia ela influenciou, né? Como ela está afetando as pessoas pode ter influenciado no maior índice, né? Nos casos de depressão. Surgiu muitos casos de depressão para vocês depois que a pandemia veio à tona, depois que se instaurou, né? Esse isolamento social aumentou para vocês os casos de depressão? Sim ou não? E se sim, né? O que vocês poderiam falar, né, da relação dessa pandemia, desse isolamento social em ter influenciado isso? Quem quer falar? Beleza. Eu acho Olha, que pode falar. Não ia só dar boa noite aqui pro pessoal que tá chegando. ah, tá. Priscila, a Paixão, a Paula Paixão, Núbia, boa noite aí para vocês. Obrigado Boa noite a por estar todos. aqui Boa conosco. noite a todos. Então, Eu acho que o quer falar excesso primeiro? Vai lá. excesso de notícias ruins, de certa forma, deprime também as pessoas, porque você só vê o dia todo aquela notícia ruim. De certa forma, chega um momento que ela fica até mesmo sentindo sintoma, sem ter a doença. É bem Sintoma engraçado. Você começa a psicológico. sentir falta de. Ainda mais a pessoa que é chegada uma síndrome do pânico aí, né? Aquilo aí tende a aumentar sim, cara, com a pandemia. Com certeza tem sim. A pandemia veio colaborar. Embora eu, assim, não me procuraram muita gente com relação à depressão por causa da pandemia. Tem pessoas que têm depressão já há muito tempo, bem antes da pandemia, 5, 10 anos, as pessoas sofrem de depressão durante muitos anos. Geralmente já tomam remédio controlado já há 5, 10 anos, até 11 anos. Então eu vejo muito isso. E o depressivo, muitas das vezes, ele não consegue enxergar a possibilidade de mudança, né? Ele acha que ele tem a crença que aquilo ali veio para ficar e vai tomar remédio pro resto da vida dele. Inclusive, nós não podemos tirar remédio de ninguém, né? Que a gente trabalha até mesmo às vezes com médicos, né? Aí a gente não é o nosso, não é, isso não faz parte de nós, fazer a pessoa parar de tomar remédio. Mas o médico, percebendo que a pessoa vai melhorando, ele mesmo vai tirando aos pouquinhos o remédio daquela pessoa. Uhum. E Então, você, André? Quer falar é, alguma coisa? Fala. eu sei, pelo que a gente percebe, os anúncios que são feitos aí pela própria OMS, né, dizendo que os casos de depressão aumentaram nesse período, mas eu particularmente não percebo um aumento dos meus atendimentos. Eu atendo mais pessoas com ansiedade. Voltando lá ao início da nossa, da nossa live, em que ansiedade nada mais é que você está com medo do futuro, e é o que as pessoas têm mais hoje, né? O medo do amanhã. Uhum. Então, as pessoas ficando desempregadas, não sabem se vão ter condições de manter a casa, a alimentação, né? A instabilidade, se vai ter ou não vacina, se vai ser ou não infectada, se vai ou não morrer. Então, todas essas incertezas têm aumentado nos meus atendimentos, pessoas com ansiedade, principalmente. Depressão eu não percebo tanto, não. O fluxo é parecido com antes da pandemia. Né? E assim, existe uma diferença, né? Porque para você diagnosticar a depressão, você precisa de um tempo, né? Não é eu tô triste uma semana, duas, isso é depressão. Existe um estado depressivo que muitas pessoas podem ter, por conta de um evento ruim, negativo, mas desenvolver a depressão demora, você precisa de um pouco mais de tempo para o diagnóstico. Né? Uhum.
é interessante, né, ressaltar aqui que às vezes tem pacientes, né, clientes que entram em contato com a gente que às vezes, né, o, o que definiu que ela tem depressão foi aquela pesquisa que ela fez no Google, né? Que ela não procura, por assim dizer, ir ao médico ou a um outro profissional, por assim dizer. Ela justamente pega um sintoma isolado, joga lá no Google, o Google diz possíveis causas, ela associa aquilo ali e ela pode até desenvolver os outros sintomas, né? Isso Aham. é interessante ressaltar aqui. Tem até mais um comentário aqui, ó. Ah, deixa eu puxar aqui para baixo. A ansiedade está associada à depressão, pois é o primeiro sintoma da depressão. O que vocês acham a respeito disso? Sim, não, talvez. Eu- Se a gente for buscar lá no DSM-5, que tem a definição de depressão, isso não consta, não. Eu desconheço essa informação. Dizer que a ansiedade é o primeiro sintoma, para mim, isso não é uma verdade, não. E você, Eduardo? A ansiedade nada mais é do que excesso de futuro, né? A pessoa está no futuro. É como o Uhum, André está falando aí, a pessoa não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai continuar empregado ou não, se vai vir uma vacina ou não vai vir uma vacina. uhum, Então, ela fica preocupada, entendeu? E depressão é uma coisa diferente, né? Eu desconheço também isso aí. uhum. Então, foi o André Lopes que fez essa pergunta. Deixa eu Ele falar, afirmou, André né? Lopes, é, é, então, pode ser, como a gente já falou aqui nessa live, que a pessoa apresente esse sintoma, porque cada pessoa é única. Pode ser que a pessoa apresente esse sintoma logo de cara, pode ser que não apresente, não existe assim um padrão, por assim dizer, tá? Não existe um padrão assim, a pessoa tem que sentir isso, 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 ou a pessoa sente isso aqui primeiro. Não existe esse padrão, tá? Não, então, É, para depressão, Oi, para pode você ter o falar. diagnóstico de depressão, existem sintomas característicos. Que quem Uhum, avalia isso é o psiquiatra. Ele vai dizer, se você chega no psiquiatra e começa a falar, ó, tenho ficado triste, sem força de vontade para sair, tenho insônia, agitação, retardo, isso tudo são sintomas. Cada um pode sentir um, às vezes a pessoa está deprimida e não tem insônia, mas o outro pode ter. Então, e assim, o que eu quero dizer é que ansiedade, a pessoa pode ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo, mas ansiedade não é característica de depressão. uhum. Não é uma regra, né? Não é um sintoma de depressão. Uhum. Isso aí eu estou falando É amparado como foi. no manual principal de diagnóstico estatístico de transtorno mentais, que é o DSM-5, que acho que se tira para dar diagnóstico. Então, Uhum. não é uma verdade. Mas beleza. E como eu falei no início da live aí, precisa de pelo menos 2 semanas aquele quadro de tristeza, de angústia, para se caracterizar uma depressão. Sim. Isso, Não basta 2 dias, 3 dias. isso. Aham. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Sobre a depressão. Assim, como a depressão pode influenciar a pessoa, né, para o suicídio? Qual é a relação de depressão com suicídio? Vocês conseguem verificar alguma relação ou a depressão em um nível muito assim forte, ela pode afetar a pessoa para o suicídio, direcionar a pessoa para o suicídio ou não? Você tem aí o Setembro Amarelo, né? Que é o mês separado para suicídio, que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, encabeça essa campanha no Brasil, e um dos fatores, de fato, é a depressão, né? Pessoas deprimidas tendem, se não tratada, pode desencadear porque a tristeza está diretamente ligada à tristeza, a desânimo e a falta de perspectiva. E aí, quando a gente vê
a questão do suicídio, né, muitas das vezes está associada a isso também. A pessoa, a ideia é que a pessoa tem uma dor grande e vê como uma forma o suicídio de eliminar essa dor, né? Uhum. E quer falar alguma coisa, Eduardo, a respeito? Não, já tá tranquilo. Uhum. E sobre cortar os pulsos, tem pessoas, né, que ao sentirem a depressão, né, ao estarem no estado depressivo, elas têm essa tendência também de se cortarem o pulso, cortarem as. Geralmente a gente vê como cortar o pulso, mas tem pessoas que cortam outras partes do corpo, procuram se machucar, não necessariamente se cortando, né? O que vocês poderiam falar a respeito dessas pessoas que, assim, não buscam necessariamente o suicídio, assim, se suicidar, né? Se suicidar dessa forma que eu falo a morte propriamente dita, mas buscam sentir dor quando estão num nível, assim, muito forte da depressão. Sentir dor não necessariamente no corte, mas tem pessoas que se cortam. Como vocês poderiam, assim, falar a respeito dessas pessoas que buscam a dor? Essa dor seria uma forma de aliviar essa tensão emocional? Sim ou não? E por quê? Ah, Eduardo, Diego tá querendo dar uma rasteira na gente com essas perguntas aí, hein, Diego? É, Poxa, a pergunta é meio sinistra mesmo. nem combinou nada pra gente, não. Mas tá bom. Ele tá Não, falando então, tá outra eu. parada aí. Caramba, Pode negócio deixar polêmico essa dessa última isso para a aí, gente cara. encerrar a noite. Isso aí é polêmico pra caramba. A minha preocupação o que, a interpretação que as pessoas podem fazer, né, diante disso. Mas o fato é que sim, você falou, pode ser um caminho para aliviar a dor, a pessoa não vê outra saída. Mas aqui, a gente está para te dizer, se de repente você está ouvindo essa live agora ou depois, e você está num estado de depressão, está deprimido, procure ajuda. Existem pessoas que podem te ajudar. Tá aqui 3 profissionais que você pode recorrer. Chama a gente no direct, conversa. Tenho certeza que conhecendo eles, e assim eu digo por mim, nós podemos conversar com você, te ajudar. E eu digo também, eu já fui voluntário do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Só você discar 188, vai ter um voluntário lá para conversar com você, aliviar essa dor que você está sentindo. É uma forma muito, vou te dizer assim, uma forma talvez melhor, né? Melhor, talvez não, uma forma melhor de você diminuir essa dor que você está sentindo. Uhum. Eu acho que esse negócio que a gente tá falando aí, isso tem alguma relação com a pessoa, tipo, alívio. Isso quer ter alívio. Ele não quer, tipo assim, ó, como o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar aquela dor que tá nele, né? Então, esse cara que se corta, como você está falando aí, o cara que se corta, né? Ele pode, de repente, ao se cortar, ele, de repente se sentir aliviado depois, não sei. Eu sei que conheço pessoas que, tipo assim, tem pessoas que, para aliviar o estresse, dá murro na parede, joga coisas, objetos na parede, passa longe, e depois ele se acalma, fica tranquilo. Então, é uma forma que a pessoa tem de extravasar, de repente, algum problema que está nela, que ela, na verdade, ela tem que tratar esse problema, que tipo assim, isso está prejudicando não só ela, mas as pessoas que estão ao redor dela também, entendeu? Isso prejudica as pessoas que estão ao redor também. Uhum. Não querendo, assim, também polemizar, que nem o André falou, né? Porque cada pessoa interpreta de forma única, a gente vive frisando isso aqui. Mas, enfim, na psicanálise, justamente seria basicamente isso que o Eduardo falou, né? E o que eu falei também. Existe uma tensão interna, né? Psíquica, né? Relacionada a algo. E aquilo ali quer sair. Existe essa pressão interna psíquica de algo que está reprimido lá no seu subconsciente, no seu inconsciente, e aquilo ali quer sair. E uma das formas, né, seria justamente isso que a pessoa faz.
mas muitas das vezes, né, isso que ela faz pode ser prejudicial para ela. Há um alívio nisso que ela faz, há um alívio a nível inconsciente, essa pressão psíquica, essa energia interna que está sendo reprimida, ela vai se aliviar através disso que a pessoa faz, né? Talvez desse corte ou desse comportamento, por assim dizer. Mas isso vai gerar, por mais que isso gere um alívio interno, isso vai causar uma dor externa para a pessoa. Isso pode até causar a morte da pessoa, né? Aí não É, uma centralização, né, interna, há uma despolarização no quesito há um inconsciente e há um consciente. O inconsciente tem um nível interno, assim dizer, de energia psíquica, né, da pulsão, por assim dizer, e aquilo ali quer extravasar de alguma forma. Uma forma de fazer isso é justamente nesses comportamentos. Isso alivia aquela tensão interna, mas pode gerar um comportamento que seja assim ruim para a própria saúde da pessoa. E é interessante, né? Como o próprio André frisou aqui, que a pessoa busque ajuda, né? Busque um auxílio, seja um auxílio de um hipnoterapeuta, como nós três aqui, ou de um outro profissional da saúde mental, tá? É, deixa eu... Tem aqui o André falando de novo, que viu na Sociedade Brasileira de Psiquiatria que consta, eu acho que é a ansiedade como sendo um desses sintomas. Então, André, como a gente falou aqui, pode ser que seja um dos sintomas. Como a gente falou, cada pessoa é única, sabe? Ela pode apresentar esse sintoma, ela pode apresentar um outro sintoma, tá? Cada pessoa é única, tá? Por exemplo, a pessoa depressiva, ela pode não apresentar ansiedade, ela pode apresentar tristeza ao extremo, pode se sentir culpada, pode se sentir com muita raiva de determinados acontecimentos e não apresentar a ansiedade propriamente dita, tá? Isso é muito subjetivo. Pode ser um dos sintomas, mas também pode não ser necessariamente. A pessoa pode apresentar e pode não apresentar, tá? Quer falar alguma coisa a respeito, lembrando André? que, é, Oi? lembrando que a pessoa tem. Existe aquela questão da recompensa, né? Você estava falando do. Secundário, Voltando né? aqui na assunto, Ah, a pessoa se corta, tipo assim, ela tem a recompensa, que é o alívio, né? E a depressão também, como a gente está falando da depressão agora de novo, a uhum, depressão ela pode ter o ganho secundário. O que seria o ganho secundário? Seria a atenção da mãe, a atenção do marido ou da esposa, porque ela está naquele quadro depressivo, ela se isola, quando ela se isola, ela tem a atenção de outras pessoas. uhum. Vale ressaltar aqui, agora voltando àquele caso do suicídio, que a pessoa quando busca o suicídio, ela não busca assim se suicidar em si, ela busca mais a fuga daquilo que a machuca, daquela dor que tanto prejudica ela, né? Ela vê aquilo como sendo uma fuga daquilo ali. Mas, enfim, André, quer falar alguma coisa a respeito? Tranquilo. Não, de boa. De boa? Quer comentar mais alguma coisa, Eduardo? Não, não, não. Então, bom, as perguntas em si finalizaram. A gente falou sobre muita coisa aqui. O pessoal viu que não é nada combinado, né? A gente cria as perguntas aqui agora, respondemos aos comentários. Bem, ah, alguém quer fazer mais alguma pergunta aí no chat? A gente vai estar respondendo aqui. Caso contrário, por hoje vai ser só. Ó, o Gilberto falou aí, boa noite, Gilberto. Boa noite, Gilberto. Gilberto também é hipnoterapeuta aqui de Maricá. E aí, Gilberto, tudo bem? Quem sabe da próxima aí você tá aí aqui com a gente, tá? A gente pode combinar e você aparecer aqui também. Bom, gente, como não teve nenhum outro comentário, nenhuma outra pergunta,
vamos estar terminando esse nosso bate-papo hipnótico aqui sobre a depressão. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a depressão? Daniel falou aí, ó, boa noite. Boa noite, Daniel. Alguém quer falar alguma coisa que não foi dita? Algum outro comentário? André, Eduardo? É aquilo que a gente já falou, né? Se quem está assistindo aí conhece alguém em casa, tem alguém em casa ou algum amigo que sofre com a depressão, ou você mesmo, busque ajuda, né? Terapeuta, também de um médico, psiquiatra, talvez, para ele poder te avaliar. Pode ser o caso de você precisar de um medicamento. Então, é importante você ter essa atenção para tratar, principalmente quando você já percebeu os sintomas, né? Que são aqueles que a gente falou, tristeza, desânimo, pode estar relacionado à falta de apetite também. Uma série de sintomas que desencadeiam, e se você perceber isso, busque de imediato ajuda para que você não deixe isso evoluir, né? Então, porque de fato depressão tem cura, você fazendo o tratamento, se permitindo na terapia, fazendo aquilo que é necessário, você vai conseguir resolver aí definitivamente, podemos assim dizer, né? Uhum. Só para ressaltar aqui, frisando ainda mais isso que o André falou, se você tiver alguma questão, assim, não necessariamente em relação à depressão, mas qualquer outra questão emocional que vem te afetando de uma forma assim negativa, né? Você pode estar buscando auxílio, seja com a hipnoterapia ou com qualquer outra psicoterapia, está buscando talvez um psicanalista ou um psicólogo, tá? Para estar te auxiliando da melhor forma possível com essa questão emocional que vem te prejudicando dessa forma assim tão negativa, tá? Então é isso. Vamos nos despedir por hoje. Vou deixar a primeira despedida aí para o Eduardo. Começa aí, Eduardo. Quero agradecer a vocês quero agradecer a todos que estiveram até agora conosco aí, aqueles que fizeram perguntas, aqueles que estiveram assistindo. E como o André falou, se você perceber que está com excesso de cansaço, de esgotamento físico, mental, falta de concentração e vários sintomas de depressão, né? E durante 2 semanas ou mais, procure um médico, procure uma terapia, procure um profissional que possa te auxiliar. Nós estamos aqui. Se você quiser contactar conosco também, né? Que quiser alguma ajuda profissional, pode contactar comigo, com o André ou com o Diego. E é isso aí. Tenha uma boa noite. André? Maravilha. Quero agradecer a você, Diego, mais uma vez, pelo convite, a todos aí que estiveram conosco, o Eduardo. E conte conosco aí. Precisar de alguma informação, pode me mandar um direct aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, gente, por hoje é isso, tá? Por hoje é só. Quero agradecer a todos que participaram online aqui ao vivo com a gente aqui pelo Instagram, tá? Quero agradecer a todos. A quem também estiver assistindo essa gravação, seja aqui no próprio Instagram ou no YouTube, eu vou divulgar no YouTube. Quem quiser depois entrar em contato com um de nós três, na descrição desse vídeo aqui, depois eu vou botar o link de cada um, tá? Se você quiser estar entrando em contato com o André, ou com o Eduardo, ou comigo mesmo, vocês podem estar acessando lá, que vai ser redirecionado para o privado de cada um. E você pode estar entrando em contato, tirando dúvidas, tá? Marcando uma sessão, se você quiser, uma sessão de hipnoterapia. André, você tem atendido online também? Ou Sim. está no presencial? Então, o André, o Eduardo, eu também estamos atendendo tanto presencialmente quanto na modalidade online, tá? E é isso. Gostaria de agradecer a todos de uma forma geral. Até a próxima, tá? Daqui a 2 semanas a gente marca um novo bate-papo hipnótico com um novo tema, tá? Que agora a gente ainda vai decidir o tema, tá? Mas, enfim,
É isso, tá, gente? Vou desligar aqui, agradecendo a vocês Valeu. dois por terem participado, aceitado, tá? É isso. Um Tchau. abraço. Se Até cuida. mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.